uma vez para todos vocês que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Nós vamos hoje continuar a palavra Deixando Deus Criar. E nós vamos trazer hoje uma mensagem que é Deixando Deus Aprovar. Será que nós queremos a obra de Deus sobre as nossas vidas? Será que nós queremos que Deus Ele toque sobre as nossas vidas e venha com a graça e com a glória dEle? Nós vamos começar pelo versículo 3, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Meu querido, eu quero que você entenda algo. Que Deus, Ele está falando algo sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós temos que entender uma coisa. Se nós decidimos ir pelo caminho da luz, nós não podemos estar nos caminhos das trevas. Porque quando Deus, Ele diz para nós, haja luz, ou haja uma obra sobre as nossas vidas, haja uma boa atitude, ou haja um sacrifício, haja uma mão estendida, haja uma ajuda, nós não podemos retroceder dessa decisão sobre as nossas vidas. Nós não podemos por um minuto duvidar que Deus está conosco, porque Ele disse haja. Quando Ele diz faça, Ele não diga faça e duvide, faça. Irmão, faça e espere. A palavra de Deus diz que Deus disse assim: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Irmão, o que eu quero te dizer nesse momento? Você que está aí assistindo agora, você que está aí prestando atenção no que nós estamos dizendo para você. Primeiramente, Deus Ele colocou um ministério sobre a tua vida, ou um dom, ou um talento. E às vezes você se pergunta se é de Deus. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: você não pode ter dúvida das coisas que Deus coloca sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que quando Ele faz algo, Ele olha e diz, isso é bom. E Deus, Ele estava querendo trazer luz, e Ele fez separação entre a luz e as trevas. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Que Deus, Ele está separando as coisas que são da luz e as coisas que são das trevas. Então cabe a nós estarmos vendo o que aprova a Deus e o que não aprova a Deus. Porque Ele disse, e aí houve o primeiro dia. Irmão, a primeira coisa que Deus Ele tem que fazer na tua vida é que haja uma luz, haja o quê? Uma direção, um discernimento, uma atitude, que você esteja vendo um caminho. Você sabe por quê? O problema das pessoas hoje é que elas não têm uma visão de reino. Quando não se tem uma visão de reino, você fica preocupado com a aprovação do pastor, com a aprovação do seu líder de louvor, com a aprovação do líder do círculo de oração. Você fica preocupado em receber elogios das pessoas. Meu querido, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer, as pessoas elas não vão ajudar, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma visão de reino, porque nós temos que ter a luz, e só assim nós vamos começar esse caminho. Então a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é que nós tenhamos uma visão, uma direção. Irmão, nesse momento, escolha um caminho, tenha uma decisão, e a decisão que você tiver, se for a decisão de seguir no caminho de Deus, siga, sem duvidar, sem deixar ninguém roubar o seu caminho, ninguém roubar a tua bênção, ninguém roubar o seu chamado. Isso é a primeira das coisas. A segunda, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas e águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Irmão, no segundo dia, Deus, Ele fez a atmosfera, ou proteção contra os raios solares e assim por diante. Então a segunda coisa que nós temos que entender: havia somente água.
Às vezes dentro da igreja, dentro do ministério, ou na nossa vida, nós não temos separação. A primeira coisa que Deus fez foi luz. Então, Deus, Ele deu a visão. Então Deus está querendo sobre a tua vida e sobre a minha vida colocar uma visão de reino, visão. Deus está querendo que nós venhamos a ver a vontade dEle. Aí Ele começa a separação, porque às vezes tem águas e águas. Só que tem pessoas que são chamadas somente para fazer a obra. Tem pessoas que são chamadas só para o louvor. Tem pessoas que são chamadas só para a missão de pastorear. Irmão, Deus está colocando separação entre coisas e coisas. Por exemplo, você que vem na igreja, você tem que vir para a igreja e na igreja e ficar prestando atenção no culto. Quando você vier para o culto, creia que você vai vir e você vai receber a tua bênção, e Deus vai falar com você, e você vai voltar para a tua casa cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, quando você chegar lá, tudo que não estava resolvido vai se resolver em nome de Jesus, porque Deus, Ele vai fazer você entrar na igreja, Ele vai te dar uma visão, e Deus vai te dar uma separação, e você vai começar a ver as coisas fragmentadas, e você vai começar a ver a solução em nome de Jesus. Está entendendo o que Deus está falando? E aí Ele faz separação da atmosfera, Ele faz separação das águas que estão em cima, as águas que estão em cima, as águas que estão embaixo. As águas que estavam em cima são o céu que nos protege. Então, outra coisa, Deus, Ele está fazendo separação. Deus está colocando uma proteção em cima da sua cabeça, da sua vida, do seu ministério, para que Ele possa te resguardar, para que Deus Ele possa te proteger, para que Deus possa cuidar de ti. E aí diz assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nós podemos ver inicialmente que depois do primeiro dia que Deus cria o dia e a noite, toda vez que Ele termina a obra, Ele diz: e foi-se tarde, olha o que Ele diz aqui: tarde e manhã, o terceiro dia. Irmão, lembre-se sempre do lugar de onde você veio, da onde você saiu, porque isso é muito importante. E lembre-se que Deus, Ele honra, que Deus guarda, e que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Deus disse algo para você, permaneça assim como você era no começo. Se Deus, Ele te manter em um ministério humilde, amém. Se Deus, Ele te levar, amém, só que continue servindo a Deus assim como você era no começo, porque Deus, Ele te honrou por quem você era, porque Deus, Ele enxergou o valor em você do jeito que você era, Ele te aceitou do jeito que você era lá no começo, pequeno, fraco, falho, assim como você continua sendo, se Ele tirar a graça dEle sobre a tua vida. E aí, eu quero que você entenda qual é o significado da palavra, porque é o seguinte: Deus, Ele começa a fazer mais separação. Ele diz: eu já separei o dia da noite, agora eu separei água de cima com água de baixo. Então Deus está falando assim: agora eu já vi quem tem honra, quem não tem honra. Agora eu já vi quem vai fazer a obra, quem pode levar a minha obra só dentro da igreja, quem pode levar a minha obra para as outras igrejas, quem pode levar a minha obra para as outras cidades, quem pode levar a minha palavra para os estados, quem pode levar a minha palavra para outros países, quem pode levar a minha palavra para o mundo todo, porque Deus está vendo e Deus está separando. Aí
ele diz o seguinte: agora nós vamos criar a porção seca. Deus vai criar a terra e Deus vai criar os mares. Ele falou assim: então haja terra, porção seca. Irmão, tudo tem um tempo na nossa vida, tudo tem um momento na nossa vida. Então por que Deus fez a terra? Para nós ficarmos firminhos ali, quietinho. Aí a palavra de Deus diz que Ele separou a terra dos mares. E aí Ele diz assim: nessa porção seca nós vamos criar árvores frutíferas e nós vamos criar árvores com semente. E aí vem um dos outros tópicos que eu quero dizer para você. Às vezes nós queremos a prosperidade, a fama, o reconhecimento, sendo que Deus Ele deu a visão, Deus Ele fez a separação, só que Deus ainda não mostrou a porção seca. Irmão, nós temos que deixar Deus pegar a nossa vida e destrinchar, separar, pegar tudo e vir corrigindo vagarosamente, para que Deus, porque Deus não faz duas vezes, Deus faz uma vez só. Então que Deus Ele pega a nossa vida e diga: isso é bom. Que Deus olhe para mim e para você e Ele aprove o nosso ministério, Ele aprove a nossa obra, Ele aprove a nossa unção sem pressa. Se você não tem uma porção seca, se você não tem terra na sua vida, não tem como ter a frutificação. E aí o Senhor diz: nessa terra nós vamos criar cada árvore a sua espécie, cada espécie vai gerar uma coisa diferente. Irmão, agora eu vou te dizer uma coisa: não tenha ciúmes e nem inveja do ministério que Deus colocou na vida do seu próximo, porque cada um foi levantado de uma forma. Irmão, você não sabe o preço que alguém pagou para ter o ministério que ele tem hoje. Você não sabe o preço que um pastor pagou para ter a igreja que ele tem hoje. Você não sabe o preço que o líder de louvor, alguém do louvor pagou para ser o líder, ou para aprender a tocar o instrumento do jeito que ele toca. Irmão, valorize as coisas de Deus. Segundo, cada um produza a sua espécie. Se você foi chamado para uma coisa, seja chamado para uma coisa. Agora, você pregar de qualquer jeito, você falar bobeira em cima do púlpito, você louvar, você cantar, não é nem louvar, você louvar mal e atrapalhar as outras pessoas do culto, não adianta você ficar falando que Deus ele não exige o melhor de nós. Eu também concordo que Deus não exige o melhor, mas o mínimo eu acho que Ele exige. Então, o pregador sobe, fica falando um monte de gíria, fica fazendo um monte de ditado popular. O camarada vai no louvor, erra todas as notas. Você está vendo que a igreja está aceitando ele em amor. Para, porque não é o seu fruto, não é a sua espécie. Adora a Deus no seu lugar quietinho, meu querido. Fica adorando Deus até Deus Ele derramar unção de novo e te mostrar que aquele é o seu fruto. Meu querido, cada um ele tem o seu fruto, e cada fruto é diferente do fruto do outro. Um pé de feijão dá semente numa época, o pé de acerola dá em outra época, o pé de maçã é outro tempo para nascer e dar fruto, o pé de jaca é outro tempo. Irmão, enquanto maior você querer que seja o seu fruto, maior é o tempo de sacrifício e de espera. Só que eu digo para você, quando Deus terminou tudo, Ele olhou e falou assim: esse está de acordo, essa árvore está dando o fruto que eu quero, essa árvore está no lugar certo. E Deus, Ele aprovou a obra e disse: isso é bom. Irmão, que você seja o irmão da igreja com menos talento ou com menos unção, mas que você seja o melhor para Deus. Que Deus, você pode não ser o maior, o melhor, o mais reconhecido, mas que Deus ele possa olhar para a tua vida, Ele possa entrar dentro do seu coração e te aprovar a tua obra, aprovar o teu louvor
e aprovar a tua conduta. Isso é o mais importante. O resto é consequência do que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa se manifestar, fazer a tua vontade, o teu querer, e que o Senhor possa abençoar e que essa palavra venha entrar dentro do coração, Senhor, na porção seca, Pai, e dar fruto, e que o Senhor possa expandir ministérios e obras